Meu querido xará Gabriel Martins, cara dos esportes, muito obrigado por participar dessa live com a gente. Me perdoa o atraso, os assuntos aí acabaram se alongando um pouquinho. Inclusive, cara, da pauta que eu te mandei, vamos tirar um dos duelos, vamos tirar o dos quarterbacks calouros, porque eu acho que esse realmente não precisa, já que a gente concorda bastante. Eu estaria mais fazendo advogado do diabo, e aí a gente foca mais nos outros. Pode ser? Tranquilo. Então é o seguinte... Eu vou até pedir para você mesmo falar isso, meu querido xará Gabriel, mas você está fazendo e me mandou um ranking, um top 32, basicamente, dos quarterbacks titulares da NFL. E eu vi e eu discordei de algumas coisas. E aí eu falei, vamos trazer essas discordâncias para o programa, porque hoje já é um programa cheio de treta, e tá incrível, inclusive. E aí a gente treta, sai na mão, de um jeito sempre amigável, como a gente sempre faz. Primeiro conta do ranking, como é que vai ser, onde o pessoal pode ver ele inteiro e tudo mais, por favor. Já está no ar. Aê! Eu postei no domingo à noite. É um programa que eu faço todo ano. Ranking dos 32 quarterbacks entrando na próxima temporada. Leva em consideração o momento do jogador, né, do quarterback. Que eu já faço há algum tempo, acho que desde 2017, se eu não me engano, eu faço essa lista. E já tá no YouTube, tá nos principais agregadores, lá no podcast Cara dos Esportes. Quem quiser escutar o programa todo, tá lá. Recomendo no YouTube, porque fiz uma edição que deu muito trabalho. Cara. Então, se quiser assistir, mas foi bem legal. Eu fiz a minha lista, eu recebi o Caio Miari lá, meu amigo, que sempre participa do podcast, de todo o Score. Ele fez meio que o papel do público, né? Dizendo, não, eu discordo desse ponto aqui e tal. E a gente foi debatendo aí do 32 ao primeiro. É um exercício bem legal e te mandei a lista, né? Você tem os pontos que você discorda, então tô pronto aqui pra debater. Não tem nada de debater amigável, não. Tem nada de amigável, não. É isso. Nada disso. Aqui é só os Garner e a Santa Samuel. Essa treta, cara. Ah, eu adorei essa treta. É o seguinte, enquanto isso, a gente vai colocar aí no chat da live, o Guizeira vai pôr aí pra vocês darem a opinião de vocês. Então, o primeiro duelo de QBs que a gente vai ter é Joe Burrow contra Josh Allen. Vamos fazer assim, meu querido xará. Um minutinho, não precisa ser certinho, né? Mas só mais ou menos o argumento do porquê que um é melhor que o outro e no final a gente fala se concorda ou não. Você começa por que Josh Allen é melhor do que Joe Burrow, meu amigo? Então... Não concordo. Tô zoando, vai, desculpa. Pra mim é o grande debate hoje em termos de quarterback, né? Porque número 1 é indiscutível, Patrick Mahomes, não tem o que falar, e pra mim tá num patamar completamente diferente dos demais, e acho que hoje a opinião pública está do lado do Joe Burrow, né? Até porque ele vem de desempenho recente melhor do que o Josh Allen. Mas uma coisa que eu tento fazer nesse ranking é, claro que o último ano importa muito, mas a gente tem o resto do que o cara fez, né? E tem projeção do que o cara pode fazer envolvido, né? Não é só quem foram os melhores quarterbacks na última temporada. A minha questão para colocar o Josh Allen na frente do Joe Burrow é que eu acredito que fisicamente o Josh Allen faz coisas que o Joe Burrow não é capaz. O Joe Burrow não é um corredor ruim, ele tem mobilidade, mas o Josh Allen tá em um patamar completamente diferente, é um dos melhores atletas na posição de quarterback na NFL, tem um canhão no braço, tem um braço muito forte, e por isso eu acredito que ele é um jogador superior. Eu acho que o Joe Burrow nos últimos 2 anos teve acesso a um corpo de recebedores bem superior. A questão da linha ofensiva, sinceramente, se você olhar nome por nome, não tem muita diferença. E acho que um ponto importante, além dessa questão do corpo de recebedores do Joe Burrow ser bem melhor. O Joe Burrow tem o melhor trio de wide receivers à disposição dele. O Josh Allen tem o Stephon Diggs e é um problema dos Bills, não consegue trazer um cara ali. A gente achava que seria o Gabe Davis, o wide receiver 2, ele não conseguiu ocupar o posto com qualidade. Um ponto que eu acho que o Josh Allen também é muito superior, quer dizer,
é que o Josh Allen é um dos quarterbacks que tem o menor índice de sacks, né, de pressões que se tornam sacks, e o Joe Burrow tem um dos maiores índices, e número de sacks é uma estatística muito do quarterback. E acho que o Josh Allen é um dos melhores quarterbacks evitando sack na NFL, e não é uma coisa que tem a ver com mobilidade, porque normalmente, por exemplo, o Russell Wilson, dos quarterbacks que desde que entrou na NFL tem um dos maiores índices de sacks, e ele é um quarterback móvel, e foi muito mais ao longo da carreira. Mas o Josh Allen, ele se protege muito melhor nesse ponto, ele evita sacks, e sacks é um lance que mata drives, né? Você tem números que mostram, né? Um drive que o quarterback sofre um sack, a probabilidade de terminar em touchdown é muito menor do que um que ele não recebe sack. E o Joe Burrow, ele tá melhorando nesse ponto, mas ele é o que eu chamo lá no podcast Cara dos Esportes de... Ele é meio chama-sack. Ele vê um sack sendo oferecido a ele, ele não gosta muito de recusar. Então, nesse ponto, eu acho que o Josh Allen... É um ponto importante, eu acho que o Josh Allen também leva vantagem. O Joe Burrow, eu acho que tem uma leitura de jogo melhor. E ele tem uma tendência a se manter mais estável em momentos importantes, né? O Joe Cool não é por coincidência, né? Ele é um cara que se mantém muito frio nos momentos difíceis, desde o futebol americano universitário. E o Josh Allen, de vez em quando, a gente vê ele ainda entrando naquele tilt, né? E, claro, teve aquele jogo fantástico contra os Chiefs, que ele conseguiu levar o time à virada, depois empatou, virada de novo e tal. Mas eu ainda acho que o Josh Allen tem um outro erro mental que o Joe Burrow não tem. Mas no perfeito, agregado... cara, perfeito. Eu concordo com grande parte desses argumentos, inclusive. Porque eu acho realmente que o Josh Allen faz coisas que o Burrow não faz. Eu acho que o Allen não tem o mesmo grupo de recebedores do Burrow, concordo com isso plenamente. Mas você falou um pouquinho de momento, mas também de projeção. E se a gente for levar em conta os últimos 2 anos do Allen e comparar com os últimos 2 anos do Burrow, talvez eu também dê uma vantagem pro Allen, até porque o Allen teve um começo péssimo e melhorou de um jeito que poucas vezes, nunca vi, sinceramente, na NFL, um cara que começou daquele jeito melhorar tanto. O que eu coloco o Burrow como melhor, eu acho que é, primeiro, de novo, reforçando, Mahomes em primeiro, e isso daqui é uma disputa para o segundo lugar, o que significa não só que tem alguém na frente, mas como tem um monte de gente atrás. A gente tá falando de 2 quarterbacks muito tops aqui. Só que o que eu considero que o Burrow possa ser melhor? Primeiro, em características do Burrow, coisas que você mesmo falou, a cabeça, a frieza. É um cara que no Arrowhead Stadium já ganhou do Patrick Mahomes, o Bengals é o time que mais ganhou do Patrick Mahomes até agora. Em Buffalo, nos playoffs, na neve, ganhou bonito do Buffalo Bills. Inclusive que esse duelo rolou Bills e Bengals nos playoffs. Mais do que isso, ele tem a cabeça no lugar, ele tem essa característica mais de pocket passer, é verdade. Ele faz uma coisa que eu vi muito Brady fazer, que é, cara, eu recebo o sec porque essa jogada não deu certo no meu plano. Se eu tentar forçar alguma coisa, acho que vai dar errado e tudo mais. Não considero que isso seja tão ruim, mas o meu argumento central para o Burrow ser melhor que o Allen nesse momento é como terminou a temporada e como eu imagino a partir daqui. Eu acho que a partir daqui o Burrow vai ser um cara ainda mais experiente, ainda mais frio nessa característica que a gente fala. Como visão de jogo, eu acho que ele já tá acima. E eu tenho receio, e infelizmente eu imagino, posso estar errado e vai ser divertidíssimo se eu tiver errado, inclusive. Eu acho que o Josh Allen vai dar uma diminuída. Por quê? O que faz o Josh Allen ser tão absurdo que ele sai do pocket, ele leva porrada, ele sai correndo e ganha jarda, tudo mais. Eu acho que ele percebeu o perigo que isso pode acontecer, porque na reta final da temporada passada aconteceu uma coisa que parecia muito o primeiro ano dele, em que ele perdia a bola. Às vezes forçava, às vezes sofria um fumble, e eu acho que o Josh Allen vai ter que encontrar um pouco mais esse equilíbrio, até por lesão, que eventualmente possa acontecer, e eu tenho receio que isso faça ele cair um pouco de produção, porque ele vai ficar um pouquinho mais um quarterback normal e não esse super-herói que ele é. Por isso, eu acho que hoje, se eu fosse pegar um time e draftar um jogador, eu ia no Joe Burrow, cara. Justo. A minha questão o Joe Burrow, ele ainda tá no contrato de calor, né? Pode sair qualquer momento a renovação dele, né? Então ele ainda não tá passando pelas limitações que o contrato dele vão trazer, como trazem ao Buffalo Bills, né? O Buffalo Bills trouxe o Stephon Diggs,
Josh Allen estava no contrato de calouro ainda, né? Então você tem mais versatilidade para investir. O Josh Allen ele vem de uma temporada muito estranha, porque você pega as estatísticas dele, e não tô falando de jardas e tal, tô falando de estatísticas avançadas, e as estatísticas avançadas dele basicamente iguais aos últimos anos. Só que você vê ele jogando, Tá e diferente, você viu que não foi a mesma coisa, né? Você viu que ele não jogou no mesmo nível. Foi o primeiro ano sem o Brian Daboll. A minha questão eu acho que o Joe Burrow hoje tem um time bem melhor ao redor dele do que o Josh Allen. Então eu não quero. Eu tô tentando isolar. É difícil, mas eu tô tentando isolar o desempenho dos quarterbacks. Eu acho que o Josh Allen é mais talentoso, né? E essa questão que você falou do fato dele ser um grande atleta, né? E a tendência é, conforme os anos forem passando, ele vai ser um corredor pior, né? Vai diminuir a velocidade, a explosão dele e tal. E é justo, eu acho que é um argumento bem justo, mas assim, pra 2023 isso ainda não me preocupa. Entendo, cara. Eu acho que um frente. argumento muito bom também que você coloca é justamente se você pegar o Joe Burrow e colocar nos Bills e você colocar o Josh Allen nos Bengals, o Josh Allen vai estourar mais. Eu concordo com isso, porque o time em volta, apesar da linha ofensiva dos Bengals e tudo mais, eu acho que funciona melhor. Achei isso muito legal, inclusive eu acho que a gente devia fazer isso mais vezes, de trazer dois jogadores, porque, cara, na moral, nós dois adoramos os dois jogadores aqui, eu acho que isso é muito interessante. Não, você odeia o Josh Allen, tá claro aqui. Eu tenho esse viés. Exatamente. Só queria dizer que Olha quem tá na tua Golin... parede aí atrás. Então, verdade. só queria dizer que Golin disse que eu estou enviesado quando eu fiz a thumb do episódio, que apontou que eu privilegiei Joe Burrow ao Josh Allen. Na capa dessa live, só que aí depois ele me explicou que na verdade parece que o Josh Allen tá atacando a bola no Burrow, e aí eu achei engraçadíssimo. Perfeito. Olha a agressividade aí, essa imprensa aí enviesada. Ué, não era treta? Não era treta? Exatamente. E olha só, o nosso chat também colocou o Joe Burrow aqui. E Gui, você vai ser o último voto. Burrow ou Allen? Pelo Por argumento essa que thumb você aí eu já quiser. suspeito. Eu também. Cara, você sabe que tecnicalidades não são o meu forte, então só vou apontar que o chat por 69% decidiu que era Joe Burrow, e aí se 1% conta, Joe Burrow é meu favorito. Pela beleza, pela beleza. Ótimo.